Se você está pensando em montar um PC, provavelmente você já passou por esse aperto, que é o aperto financeiro, aquele na hora de montar um PC, quando você descobre que o seu orçamento está um pouquinho curto e talvez não dê para montar o PC dos seus sonhos, mas você ainda quer montar um PC e aí você dá uma olhadinha nas configurações e pensa, será que dá para economizar um pouquinho aqui, mais para frente eu fazer um upgrade? Bom, encaixando exatamente nesse pensamento, nós temos o Athlon 200 GE, sim, um processador de entrada da AMD, e diferente dos Athlon da geração anterior, esse aqui compartilha a arquitetura Zen, o Ryzen de primeira geração, o Zen 1. Mas será que ele é capaz de empurrar uma placa de vídeo como uma RX 570, por exemplo? Será que o gargalo vai ser tão absurdo assim? Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, não liga mais, a sua placa-mãe está com defeito, você precisa procurar um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática, peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Pois bem, galera, eu fiz essa pergunta para vocês nas redes sociais porque eu realmente queria saber a reação de vocês. Caralho, ninguém vai chegar vivo nesse ônibus. Eu montei um setup base aqui com algumas peças que nós temos aqui, incluindo café. Eita, vocabulário. Incluindo o Athlon 200 GE. Então eu incluí o Athlon 200 GE nesse setup e montei aqui. Então basicamente o setup seria uma B350, né? Eu coloquei a B350i da MSI, mas na verdade não é exatamente esse modelo. Eu coloquei ele aqui como um representante de uma B350. Então você pode substituir isso por qualquer outra B350 e eu vou explicar para vocês o motivo já já. Para memória, eu utilizei aqui as memórias da Team Group, então são 8 GB de memória DDR4 2400 MHz com RGB para a gente ter um pouquinho mais de FPS, já que o processador dá aquela patinada e tal, né? Então eu escolhi com RGB, mas você pode escolher as memórias sem RGB, as mais baratas que você encontrar aí no mercado, ou pode pegar uma RGB se quiser também. Eu coloquei também com um exemplo, tá? Então memórias 2400 MHz são bem acessíveis, 8 GB de memória, Dual Channel e eu optei por uma RX 570. Eu já vou explicar para vocês o motivo. O modelo que eu estou aqui é uma RX 570 da Gigabyte e nós vamos falar um pouquinho sobre ela já já. Para fechar o setup aqui, eu indicaria uma fonte de uns 500 watts, tá? Então, na verdade, eu estou utilizando aqui uma fonte de 650 porque é uma fonte que eu tenho aqui para esse setup. Assim como o gabinete, o NZXT H200i. Eu jamais recomendaria o H200i para você que está querendo montar um setupzinho econômico, tá? Então é um case que ele é realmente mais caro, mas você pode substituir por um outro case genérico, um casezinho de entrada que vai acomodar tranquilamente um setup como esse, tá? Então você vai gastar bem menos nisso aí na fonte. Eu utilizei aqui um HD de 1TB, um Western Digital Blue de 1TB, mas você pode optar por qualquer outro HD de 1TB, o preço vai estar mais ou menos ali na mesma faixa, e nesse caso especificamente eu estou utilizando um MS30 da Team Group, que é um SSD M.2 SATA, tá? Então eu estou utilizando ele aqui apenas para agilizar os testes. Você pode montar sem o SSD porque ele vai encarecer, então ele vai passar dessa faixa aproximada de R$ 2.700, tá? Então o CPU, só para vocês terem uma ideia, por que nós estamos falando do Athlon 200 GE, porque ele custa menos de R$300. E eu ouvi até umas indicações legais, o pessoal fala, pô, bota o Ryzen 3 2200G, ou mesmo um Ryzen 5600, ou um Ryzen de primeira geração. E eu concordo, também são boas sugestões, mas aqui a gente está tratando especificamente do Athlon 200 GE, por quê? Primeiro que ele tem uma Vega integrada, ele tem uma Vega 3 integrada, então você pode até eliminar uma RX 570 ou uma GPU dedicada da equação, caso o seu desejo seja começar, não, pô, eu tô só começando o setupzinho, eu queria montar, sabe, só para eu ir usando por enquanto. Você pode usar o Athlon 200 GE só com o gráfico integrado, tá? Então você vai conseguir rodar alguma coisa na casa dos 720p ali, dependendo do jogo, em 1080p, 30 fps, com tudo no mínimo. Então é um gráfico bem básico, mas bem básico mesmo. Mas supondo que você queira comprar uma placa de vídeo, ou que você queira montar já com uma placa de vídeo, um upgrade de CPU vai sair um pouco mais em conta do que você comprar a placa de vídeo, né? Afinal, depois você pode vender o seu CPU ainda para alguém que também quer um CPUzinho básico de entrada. Mas aqui especificamente esse teste com a RX 570 é porque eu vi algumas configurações com o GTX 1050
Ti. E cá entre nós a 1050 Ti não está tendo um custo-benefício muito bom. Também não vou poder dar esse mérito para a RX 570, apesar de ela estar com um preço bem atraente, ela fica com um desempenho muito próximo ali da RX 580 e a RX 480, tá? Então isso é uma coisa que é preciso notar. Claro que varia de um modelo para o outro em relação a clocks, mas é um modelo que fica bem próximo. Mas ela possui 4 GB e nessa faixa de desempenho já é possível encontrar tanto a RX 580 de 4 GB como a RX 580 de 8. Nós tivemos algumas promoções com a RX 580 na casa dos R$1.100. Então ela está custando na casa dos R$930, mas eu coloquei ela aqui com um exemplo de uma GPU muito forte para um CPU. Nós temos aqui o Athlon 200GE, que é um processadorzinho com apenas 2 cores, 4 threads e 3.2 GHz. Ele não tem boost, não tem turbo, nenhuma das tecnologias que estão disponíveis nos demais processadores Ryzen. E eu entendo que muitas pessoas falaram, pô, até uma APU, né, da geração anterior é melhor que ele. E aí que começam os enganos. É justamente por isso que eu queria ver a reação de vocês e quais eram as sugestões. É bem óbvio que um Ryzen 3 2200G é superior a um Athlon 200GE, porque eles são 2 cores, 4 threads contra 4 cores e 4 threads, ou mesmo um Ryzen 5600, que são 6 cores, 12 threads, apesar de ser um Ryzen da primeira geração, é bem mais poderoso do que esse CPUzinho aqui. Mas como eu disse para vocês, ele é um CPUzinho guerreiro e, curiosamente, ainda tem gente montando Pentium G4560 com GTX 1050 Ti ou mesmo com RX 580, GTX 1060 de 3 GB e GTX 1050 Ti, assim como a RX 570. Então eu resolvi fazer esse setupzinho aqui para a gente colocar à prova. Será que um CPUzinho fraco, né, de entrada, básico, como esse Athlon aqui, consegue empurrar uma GPU como essa? Eu acho que a essa altura do vídeo muita gente já sabe a resposta, e a resposta é não consegue empurrar essa placa de vídeo e não precisa fazer nenhum teste para isso. Basta você ver aí os resultados que nós temos de desempenho e comparar também com o próprio Pentium G4560 ou G5400, que a gente vê que não tem desempenho suficiente para empurrar, ou seja, levar aqui com todo o potencial. Mas qual é o tamanho do gargalo que você vai ter? Será que é possível você aguentar? Ou será que é um bom caminho você ir primeiro no CPU e ficar gargalando com a sua GPU? Será que se eu travar o FPS eu consigo um desempenho aceitável, pelo menos até eu conseguir investir em outro CPU, nem que seja um Ryzen 5 1400, você já vai dar um ganho absurdo em relação a ele? Bom, essas são algumas das questões que eu gostaria de responder aqui, mas outra bem importante que vai justamente de encontro com esse setup com uma RX 570 é: será que o overclock ajuda mesmo o Athlon 200GE? Mas aí você diz, pô, mas não é um CPU bloqueado? Sim, ele é um CPU bloqueado no papel, mas na prática a última BIOS, na verdade, a última atualização de microcode da AMD com a Giza 1.0.0.6 liberou overclock nos Athlon 200GE, nas placas, inicialmente nas placas MSI, na MSI. Por isso que eu trouxe ela, especificamente esse modelo aqui, porque já foi testado, a gente sabe que dá para fazer overclock nela, inclusive o Peperai já testou, o Giancarlo também já testou, mas nós fizemos testes mais extensivos aqui, né? E eu quero trazer para vocês o resultado. Também tem aí algumas dicas em relação a modelos que estão fazendo overclock, tá? Então nossos colegas testaram em mais modelos de placas-mãe que estão fazendo overclock na B350 e aparentemente até em alguns modelos A320 no Athlon 200GE. Aí você fala assim, pô, mas e se eu pegar uma placa-mãe que não tem nem dissipador no VRM e tal, entendeu? Um negócio muito básico. Bom, você leva em consideração que ainda são 2 cores, 4 threads, apesar de você ter a questão da voltagem, TDP, tudo isso. É um TDP bem baixo esse CPU e mesmo com overclock, o consumo dele não vai ser tão elevado, não vai exigir tanto ali dos VRMs. E levando em consideração que nós estamos aqui na casa dos 3.2 GHz, qualquer coisa acima, na casa dos 3.5, 3.6, pode trazer ganho, mas ainda tem um plus. Nós temos a questão do barramento PCI, isso foi uma questão levantada por vocês e fico contente em saber que vocês estão atentos a isso, porque o Athlon 200GE ele tem um barramento PCI Express 4X, então ele limita a largura de banda da sua placa de vídeo, ou seja, a largura de banda das informações, né? O tamanho da via onde vão trocar informações o CPU e a GPU. Isso obviamente prejudica o desempenho. Nós temos os Ryzen 3 2200G e 2400G que já tem uma limitação ali, eles estão PCI 8X
e não 16X. O desempenho tem um pequeno impacto, não chega a ser assim algo apavorante em relação aos Ryzen 5400, por exemplo, e 1200 na primeira geração. Mas aqui na segunda geração, com os Athlon, nós temos um prejuízo bem grande, né? X4 já prejudica bastante. E aí nós entramos naquele fator de eu quero ver o que realmente acontece, se a diferença vale a pena. Será que de repente essa atualização de BIOS, esse desbloqueio de overclock, talvez acidental ou não, da AMD, se isso consegue possibilitar a gente de ter uma vida extra com esse CPU e de repente, ao invés de a gente sofrer para empurrar ali uma GTX 1050 ou 1050 Ti, se a gente consegue com muito esforço pelo menos bater uns 60 FPS, mesmo que gargalhe, será que a gente consegue empurrar uns 60 FPS 1080p com uma placa como a RX 570? Será que de 4 para 8X tem um ganho tão interessante assim? Eu fiquei curioso, não sei vocês, mas eu montei esse setup especificamente para ver isso. Além disso, eu quero colher com vocês as dúvidas e as sugestões para quais testes a gente pode fazer. Como eu disse para vocês, em relação ao setup que vai estar montado aqui, nós vamos estar com esse CPU com 200GE, mas eu vou testar inicialmente com a RX 570 para a gente ver, ou seja, na pior das hipóteses a gente vai ter um cenário onde o CPU vai sobrar, a gente vai ver qual é o desempenho real que ele pode oferecer e depois disso nós podemos combinar com outras placas de vídeo, de repente uma GTX 1050 ou uma RX 550, que são placas que eu tenho disponíveis aqui. Vocês querem ver aí o comparativo, de repente com um Athlon empurrando uma RX 570 e de repente um 2200G empurrando uma 570 ou um Ryzen 5400? Deixem as sugestões aí, vocês já viram os testes aqui no canal, sabem os CPUs que nós temos disponíveis para testes e eu quero colher o feedback de vocês. Eu confesso que estou bastante curioso para fazer os testes com o Athlon 200GE e digo para vocês que inicialmente eu vou fazer os testes com esse cooler box que parece um cooler box de notebook. Que coisa horrorosa! Ou sei lá, né? Um negócio bem simplesinho, que é o cooler box do Athlon 200GE. Então, galera, deixe nos comentários aí as sugestões, diga o que você achou aí da ideia do vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua dúvida, o que você quer ver com o Athlon rodando a RX 570, quais testes você deseja ver aqui. A gente pode trazer uma série, inclusive com as plaquinhas mais em conta, montar um setupzinho bem de entrada. Será que esse overclock aí vai trazer uma vantagem? A gente vai ter aqui realmente um matador de Pentium. Fique ligado nos próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!